Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à Mente Iluminada. Meus queridos e amados irmãos, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela tua vida e pela tua família. Meu nome é Bruno Meck e quero desde já aproveitar, mandar um grande abraço a todos os ministros do Evangelho da Graça de Deus. Quero também aqui aproveitar, mandar um grande abraço a todos os meus irmãos daqui de Moçambique, mandar um grande abraço a todos os meus irmãos do Brasil, Portugal, Angola, Estados Unidos, Espanha, Cabo Verde, Japão, Paraguai, Argentina e a todos os meus irmãos que estão nos demais países. Meus queridos e amados irmãos, recebam um grande abraço do vosso irmão Bruno. Agora, o tema de hoje é o escândalo da cruz. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 11. Irmãos, eu não prego que a circuncisão e as leis judaicas são necessárias ao plano da salvação. Se eu pregasse tal coisa, não seria mais perseguido, pois essa mensagem não desagrada a ninguém. O fato de ainda estar sendo perseguido prova que eu continuo pregando o escândalo da cruz. Meus queridos e amados irmãos, no tempo do apóstolo Paulo era perseguido por causa da sua pregação. No tempo do apóstolo Paulo, houveram mestres que pregavam o contrário daquilo que o apóstolo Paulo pregava. No tempo do apóstolo Paulo, houveram pessoas tentando refutar aquilo que o apóstolo Paulo pregava. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, em Gálatas capítulo 5, versículo de número 11, que eu não prego que as leis judaicas são necessárias ao plano da salvação. Eu não prego que o guardar o sábado é necessário ao plano da salvação. Eu não prego que o batismo nas águas é necessário ao plano da salvação. Eu não prego que o jejum é necessário ao plano da salvação. Eu não prego que a Santa Ceia, que é a Páscoa judaica, é necessária ao plano da salvação. Eu não prego que as ofertas e sacrifícios são necessários ao plano da salvação. Eu não prego que todas essas coisas que fazem parte das leis judaicas são necessárias ao plano da salvação. Se eu pregasse tal coisa, diz o apóstolo Paulo, se eu pregasse tal coisa, não seria mais perseguido, pois essa mensagem não desagrada a ninguém. O fato de ainda estar sendo perseguido, o fato de ainda houverem mestres pregando o contrário daquilo que eu prego, o fato de ainda houverem pessoas tentando refutar a minha pregação, prova que eu continuo pregando o escândalo da cruz. Meus queridos e amados irmãos, hoje em dia não é diferente. Hoje em dia não é diferente inerente à sã doutrina. Hoje em dia não é diferente inerente à pregação do Evangelho da Graça de Deus. Nós, hoje em dia, meus queridos irmãos, somos perseguidos pelos pastores do sistema religioso. Hoje, nós somos perseguidos
pelos doutores teólogos, aqueles que se dizem conhecedores da palavra de Deus. Eles tentam refutar a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Eles tentam refutar a pregação do Evangelho da graça de Deus. Eles tentam contrariar aquilo que é pregado no Evangelho da graça de Deus. Meus queridos e amados irmãos, o fato de ainda nós sermos perseguidos pelos pastores do sistema religioso e pelos doutores em teologia, o fato deles tentarem refutar a mensagem da graça de Deus, prova que nós pregamos o escândalo da cruz. Nós pregamos o escândalo da cruz, mostrando no Evangelho, Hebreus capítulo 9, versículo 26, o pecado foi aniquilado na cruz. Hebreus capítulo 2, versículo 14, a lei de Moisés foi aniquilada na cruz. Efésios capítulo 2, versículo 13, antes estávamos longe de Deus, mas fomos aproximados na cruz. Efésios capítulo 2, versículo 14, a parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada na cruz. Efésios capítulo 2, versículo 15, a lei dos mandamentos em forma de ordenanças foi aniquilada na cruz. Romanos capítulo 6, versículo 3, todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na cruz. Todo o aperfeiçoamento espiritual foi na cruz. Toda a santificação espiritual foi na cruz. Meus queridos e amados irmãos, foi na cruz que Jesus disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi na cruz que ele disse: está consumado. Foi na cruz que ele disse: tetelestai. Foi na cruz que ele disse: tetelestai, está consumado. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos pregando o escândalo da cruz. E se hoje você vê aqui nos comentários pessoas tentando refutar a pregação da graça, e se hoje você vê pelo mundo todo pessoas dizendo: aqueles que pregam o Evangelho da graça de Deus, aqueles que se dizem pregar a graça de Deus estão errados, pregam erradamente o Evangelho. Meus queridos e amados irmãos, isso prova que nós estamos pregando o escândalo da cruz. Nós estamos pregando o escândalo da cruz. Assim como o apóstolo Paulo era perseguido por causa da pregação do Evangelho da graça, porque Paulo pregava o escândalo da cruz, hoje nós também somos perseguidos por pregar o escândalo da cruz. Somos perseguidos por pregar a verdade do Evangelho da graça de Deus. Você entende isto? Então, meus amados irmãos, não se preocupem, porque eu vejo muitos irmãos aqui nos comentários. Irmão Bruno, eu vi uma pregação que fala acerca da volta de Jesus. Eu ouvi uma profecia que Jesus está voltando. Eu vi numa pregação acerca disto, acerca daquilo. Estou com dúvida acerca disto, acerca disto. Meus queridos e amados irmãos, não se preocupem. Não fiquem preocupados com aquilo que vocês ouvem nas pessoas que tentam refutar os ministros do Evangelho da graça de Deus. Se eles refutam, se eles pregam contra aquilo que nós pregamos, isso prova que nós continuamos pregando o Evangelho da graça de Deus. Isso prova que nós pregamos o escândalo da cruz. Se assim nós não fizéssemos, não seríamos perseguidos. Se assim nós não fizéssemos, não seríamos refutados. Se assim nós não fizéssemos, não seríamos criticados. Você entende isto? Então, meus amados irmãos, esta pregação que é o escândalo da cruz, este que é o poder de Deus, o Evangelho de Deus, entenda isso, faz com que as pessoas que ainda estão no sistema religioso reflitam. O escândalo da cruz
faz uma lavagem cerebral na mente das pessoas. Lavagem cerebral. Isto no sentido positivo. Meus queridos e amados irmãos, a pregação do Evangelho da Graça de Deus, a pregação do escândalo da cruz, liberta as pessoas do engano, liberta as pessoas das mãos desse sistema fraudulento que é o sistema religioso. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos aqui em defesa do Evangelho. Assim como o apóstolo Paulo, ele disse: combati um bom combate, guardei a fé. Assim também nós estamos combatendo um bom combate. Estamos prosseguindo na fé em Jesus Cristo. Portanto, meus queridos e amados irmãos, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, aquele que nos libertou de todo engano religioso, aquele que nos aperfeiçoou no Espírito, aquele que nos santificou no Espírito. Isto na obra que ele consumou na cruz do Calvário. Foi na cruz que ele nos fez santos. Foi na cruz que ele nos justificou. Foi na cruz que ele nos livrou das trevas. Foi na cruz que ele nos transformou. Foi na cruz que ele pagou o preço e fez com que nós fôssemos filhos de Deus. Você entende, meu amado? Portanto, meu querido, toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, majestade seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Seja dada àquele que vive e reina em nossas vidas. Àquele que é o Criador dos céus e da terra, àquele que é o dono da vida, àquele que nos concedeu a salvação desde antes da fundação do mundo. Meus queridos e amados irmãos, toda honra, louvor, majestade, domínio seja dada a Ele. Amados e queridos irmãos, nós estamos pregando o escândalo da cruz. Portanto, fiquem felizes quando vocês verem pregações refutando o Evangelho da Graça. Fiquem felizes por ver pessoas tentando contrariar a nossa pregação. Fiquem felizes porque isso prova que nós pregamos o escândalo da cruz. Meu querido e amados irmãos, todos nós somos ministros de uma nova aliança. Eu e todos os ministros do Evangelho da Graça de Deus. A vocês, meus queridos irmãos, que ainda não têm canais no YouTube, saibam que vocês também são ministros do Evangelho da Graça de Deus. A vocês que pregam em sua casa, a vocês que pregam no seu trabalho, a vocês que pregam no seu serviço, a vocês que pregam na escola, na rua, a vocês que pregam nos locais onde os irmãos pregam. Saibam que vocês são ministros da nova aliança. Vocês são ministros do Evangelho da Graça de Deus. E quanto mais eles vos refutam, saibam que isto prova que vocês pregam o escândalo da cruz. Meus amados e queridos irmãos, hoje nós vemos pessoas saindo do sistema religioso. Hoje nós vemos pessoas sendo libertas pela pregação do escândalo da cruz. Hoje nós vemos pessoas se sentindo livres. Pessoas se sentindo livres das mãos desse sistema fraudulento que é a religião. Meus queridos e amados irmãos, que continuemos pregando o escândalo da cruz. Eu creio que muitos ainda serão libertos pela pregação do Evangelho que é o poder de Deus. Meus amados e queridos irmãos, toda honra e glória a Cristo, pois toda esta pregação que nós fazemos é inspirada por Ele. Toda essa pregação que nós fazemos é o Espírito Santo que ministra em nossos corações e em nossas mentes. Portanto, meu querido, todo mérito a Cristo, toda honra a Cristo, toda glória a Cristo. Estamos juntos, meu querido, nesta caminhada
que é longa, estamos juntos, meu querido, na pregação do Evangelho de Deus, na pregação do escândalo da cruz, expondo verdades, trazendo às claras os benefícios que Cristo trouxe pelo sacrifício na cruz, porque foi na cruz que todas as coisas se consumaram. Foi na cruz que ele disse, tetelestai. Foi na cruz que ele disse, está consumado. Foi na cruz que ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meu querido irmão, minha querida irmã, compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que ainda não conhecem essas verdades. Compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que ainda têm dúvidas acerca desta pregação da graça de Deus. Compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que ainda são fermentados pela pregação do sistema religioso. Compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que ainda têm dúvidas, porque houve uma coisa no sistema religioso e houve outra coisa no Evangelho da graça de Deus. Compartilhe este vídeo para que eles saibam se existem coisas diferentes lá fora. Isso prova que nós estamos pregando o escândalo da cruz. Meus queridos e amados irmãos, recebam um grande abraço do vosso irmão Bruno. Quero aqui aproveitar, mandar um grande beijo em vossos corações, dizer que amo muito vocês, amo muito mesmo, meus queridos e amados irmãos. Tenho visto vários irmãos nos comentários. Porque isso é assim, isto é assim, várias dúvidas surgindo em suas mentes, porque ouviram pregações diferentes da graça de Deus lá fora. Meus amados e queridos irmãos, se vocês ouviram pregações diferentes, pregações contrárias às pregações que nós pregamos no Evangelho da graça de Deus, saibam que isso prova que nós pregamos o escândalo da cruz. Meus queridos e amados irmãos, estamos juntos. E quanto aos irmãos que me pediram para cortar aquela unha, está aqui, cortei a unha. Ok, cortei a unha assim como eu prometi que ia cortar. Não tem nenhuma unha aqui comprida. Meus queridos e amados irmãos, estamos juntos. Grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Até a próxima.